Marque a alternativa em que o verbo destacado se encontra no tempo do pretérito mais que perfeito. Vamos entender primeiro. Verbo é uma palavra que vai designar uma ação, um estado, pode ser também um fenômeno da natureza. Legal? Por exemplo, quando eu falo choveu, é um fenômeno da natureza, indica um verbo. Ventava, temos o verbo correr, que já indica uma ação. Temos o verbo estar, que já indica um estado. Então, o verbo é essa classificação. E aí nós temos, em regra, 3 tempos. O presente, que é o agora. Nós temos o passado, que é o que aconteceu. E esse passado, ele é chamado de pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado, certo? Dentro do passado, nós temos 3 passados. Passado perfeito, o que acabou de acontecer. Por exemplo, eu cheguei agora, certo? Algo recente. Pretérito imperfeito, o que já acontecia antes. Eu estudava, eu falava, eu trabalhava, eu corria. E temos o pretérito mais que perfeito, que já aconteceu antes de um outro passado. Ou você pode dizer que é um passado bem distante, algo anterior a um outro passado. Quando eu estudava, ele chegara e me bateu, por exemplo. Ele chegara, só para você entender. E temos também o futuro. O futuro é algo que vai ocorrer, algo para frente, depois. E o futuro é dividido em 2 tempos. Futuro do presente, que é um futuro certo, eu estudarei, eu cantarei, e temos o futuro do pretérito, que é aquele futuro meio incerto. Olha, eu trabalharia, eu falaria, eu amaria você. Só para vocês entenderem, então, quando eu falo em tempos verbais. Claro que eu estou falando do modo indicativo, uma certeza. E nós temos também o modo subjuntivo, que é aquele que indica uma dúvida, algo incerto. E no subjuntivo, nós temos 3 tempos. O presente, nós temos o passado também, tá? Pretérito aí do subjuntivo. E nós temos o futuro do subjuntivo. Então, só para você entender. Modo indicativo, presente, passado e futuro. Modo subjuntivo, presente, passado e futuro. Subjuntivo indica dúvida, incerteza, a probabilidade. Indicativo, uma certeza, certo? Então, vamos aqui só uma pincelada para ajudar você a sua preparação. Não seria o caso de você se acusar, mas vamos pegar apenas o verbo. Seria ali o verbo ser. Fica a dica. Quando o verbo apresentar a desinência, ria, tá? Ria, nós teremos aí um futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, e assim vai. Então, quando o verbo apresentar o ria, indica um futuro do pretérito, certinho? Letra A está fora. Letra B, fora. Aí vem a dica. Quando houver desinência ra, não é ra com acento, é ra, fora, certo? É um pretérito mais que perfeito. Pretérito é um passado mais que perfeito, que é um passado atrás de outro passado. Meio doido, né? Mas aí grave essa dica. Quando houver o ra, nós teremos aí o mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, e assim vai. Ficou bem claro? Só uma dica aí para facilitar a vida de vocês, estudantes e concurseiros. Então, gabarito letra B de bola. Letra C, nós temos o verbo estudava. Estudava é um passado, algo que já ocorreu. E aí vai a dica. Quando houver o vá ou ia, anote a dica. Vá, ia. Vá, ia. Como assim? Cantava, falava, pulava, cantávamos, tá? Pulávamos, e assim vai. Cantavas, estudavas, e assim, tranquilo. Partia, partíamos, sorria. Então, quando houver essas duas desinências, é o único pretérito, o único passado, em que nós temos duas desinências, no caso ali, é o pretérito imperfeito, tá? Pretérito perfeito, algo recente. Imperfeito é aquilo que você já fazia como se fosse costume, tá? Por exemplo, eu cantava muito.
é algo que você fazia com frequência. Eu estudava, eu corria todos os dias. Perceba que há uma continuidade. Ah, professor, agora ficou mais fácil. Tudo bem? Não é a letra C, a letra pretérito imperfeito. Cantasse. Gente, quando houver esse dois S's, nós teremos aí o subjuntivo. Se eu falasse, tu falasse, se ele falasse, se nós falássemos, tá? Se vós falasseis, aí você vai conjugando aí. Aqui é uma dica para você entender os tempos verbais. Então, quando houver esse dois S, nós teremos o subjuntivo. E é o pretérito do subjuntivo, ou passado do subjuntivo. Se eu estudasse português com o professor Léo, eu teria mais chances de passar no concurso público. Teria mais chance. Não é que você não vai poder passar. Você vai, até pode. Mas com o professor Léo fica mais fácil. Com o nosso método, com o nosso curso completo. Ficou bem claro? Então, letra D, temos ali o subjuntivo, é o pretérito do subjuntivo. E na letra E, fale. Embora não fale. Esse ali, gente, é presente. Só que é o presente do subjuntivo. Até pela conjunção, embora não fale. E é uma dica, quando for presente do subjuntivo, se o verbo terminar em ar, tá? Nós vamos trocar o ar, no caso, terminar em ar, nós vamos trocá-lo pelo E. Por exemplo, falar fica fale. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Olha só, se o verbo, mais um exemplo, amar, você vai trocar o A e vai colocar o E. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, diquinha do professor Léo, quando o verbo estiver no presente do subjuntivo, nós temos que trocar a vogal A pela vogal E. E o restante, que é a vogal ir ou er, nós vamos trocá-lo pelo A. Nós vamos trocar o resto pelo A. Por exemplo, partir. Nós vamos tirar o I, vamos colocar o A. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Olha a super dica do professor Léo para facilitar a sua vida. Mais um exemplo, professor, vender. No presente do subjuntivo, vamos trocar o E pelo A. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Fica meio estranho, mas é a forma correta. Gabarito, letra B de bonito, letra B de bola.